vida também dos que rodeiam. Nessa manhã, o estudo, o show da Paraxá, Estatuto, Rucat, nós convidamos a nossa Roá, Camila, Paladão, Visconde. Quase que eu falar, Viana. Queria troquei com a Amanda, né? Vamos estar intercedendo. Hoje está linda, nossa, como sempre, né? Vamos rachando. Louvado, bendito seja o vosso nome, meu filho. Tu possas, nesta hora, usar o pregador nesta manhã, na transmissão do estudo da tua Torá, que chegue aos nossos corações e que estejamos com os mesmos abertos para recebermos esta palavra, que é tua, Hashem. Abençoe o pregador e a sua família. Nós oramos gratos. Hashem, Yeshua HaMashiach. Amém. Shabbat Shalom, irmãos. Messias Yeshua traga clareza no entendimento de cada um que está aqui, cada um que vai ouvir essa mensagem, porque somente a palavra de Deus tem poder para libertar. Amém? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a porção Rucat. Eu vou falar apenas do capítulo 19, não vou falar da Paraxá toda. E essa Paraxá é Números capítulo 19, do versículo 1 ao capítulo 22, versículo 1. Estuda de tarde, se você tiver um tempinho em casa, você que está em casa, aproveite o Shabbat para regar o coração com a palavra de Deus. E abrir Hadashá, o Novo Testamento, Lucas capítulo 21, versículos de 1 a 38. Irmãos, o objetivo de todo o Shabbat, nós estudarmos a Torá, é para nos ensinar como dar justiça. É muito difícil isso, né? Cada um aqui tem um conceito de justiça. Cada um aprendeu de uma forma o que é ser justo. Mas a Torá ensina verdadeiramente o que é justiça. Que conceito é esse? E nos ensina a sermos sábios para a salvação pela fé em Yeshua. Amém? Creia nisso. Nesse capítulo 19, eu não vou ler, eu vou resumir aqui para os irmãos. Vai falar sobre o estatuto da Torá, assim está escrito, com relação à vaca vermelha. Eu vou falar um breve resumo aqui para todos vocês. Quem mandou esse estatuto foi Hashem, foi Deus, não foi Moisés, foi Deus. E ele falou com Moisés e Arão sobre o estatuto da Torá, onde os israelitas deveriam levar uma vaca vermelha, não podia ter defeito, não podia ter sido usada para nada, era exclusiva para a oferta, né, o sacrifício. E Eleazar iria trazer, né, essa vaca vermelha, a parada do mar, para fora do acampamento para ser abatida. Guarda essa informação. Eleazar, com o dedo, você sabe que cada um, dentro da palavra de Deus, tem uma função. Ele tinha a função, com o dedo, de aspergir 7 vezes o sangue dessa vaca na direção da tenda da comunhão. A vaca ela seria queimada e o sacerdote iria jogar, junto, né, no fogo, pedaços de madeira de cedro e sopo, lã e carmesim. Quem lembra daquela palavra de Isaías capítulo 1? Vamos acordar? Que ele disse assim: olha, Israel, você está fazendo as coisas, você está oferecendo as ofertas, está fazendo as festas de lua nova, mas vocês estão fazendo tudo isso, agindo injustamente com as pessoas. Eu não posso ser. E ele disse: ainda que teus pecados sejam da cor da escarlata, tornarei brancos como a lã. Então, fala de purificação. O sacerdote iria mergulhar as suas vestes, o seu corpo no miquivê, né, na água. E assim com aquele que queimava a vaca, também tinha que se purificar. E outra pessoa iria colocar as cinzas. Todo esse ritual, todo
para que essas cinzas fossem guardadas por um momento específico. E ele explica, quando alguém tivesse contato com os mortos. Essa pessoa se tornaria impura ritualmente, né? E ela não poderia ficar junto com todo mundo se ela tivesse tocado no morto. No terceiro ou no sétimo dia, essa pessoa teria que ser aspergida com a água da purificação. Teria que ter aquela cinza daquela parada, daquela vaca vermelha. Se ela não fosse aspergida com essa água, ela é extirpada do povo por ser alguém que contamina o tabernáculo de Deus. Quem está impuro, em tudo que toca se torna impuro. Isso aqui é um princípio para todos nós. Se você procura, lá em Apocalipse diz assim, aquele que está ali procura se limpar, e o sujo continue a se sujar. Quem está sujo, suja os outros, mas quem está puro, não purifica os outros. Entendem isso? Eu vou ficar só um pouquinho com essa pessoa porque eu creio que através da minha vida Deus vai purificar ela. Não. Você vai se contaminar. Então tem situações e situações que a gente precisa ter sabedoria. Até que ponto você pode ter certos relacionamentos, você pode ter certos contatos, porque a gente está no mundo. Yeshua disse, eu não olho para que os tire do mundo, mas que o livre do mal. Então a gente precisa de discernimento do Senhor. Até que ponto você tem que estar em certos lugares, em certas situações, até mesmo dentro da família, para que você não se contamine. Amém? Se essa pessoa não se lavasse, purificasse, ela seria extirpada do povo de Deus. Uma pessoa ritualmente pura iria aspergir essa água sobre a pessoa impura no terceiro e no sétimo dia, no qual se completa o processo de purificação. Eu lembrei quando a gente vai no médico, né? O médico fala exatamente isso. Você vai fazer o tratamento tantos dias, tantas horas, você tem que tomar a medicação. Se você não tomar essa medicação, o tratamento vai ter varia? Não vai. Tudo que Deus fala na palavra, se a gente não seguir fielmente, a gente não vai ter tratamento. Aquela purificação que você tanto deseja, você tem que seguir aos pés da palavra do Senhor. Amém? Esse é o capítulo 19. Nas referências, irmãos, vamos dizer o seguinte. Primeiro ponto, o Yeshua, nosso Salvador, ele morreu fora do arraial, com esse propósito, para que através do sacrifício dele, nós fôssemos purificados. E a palavra vai dizer o seguinte, isso significa que nós vamos ser vituperados pelo nome de Yeshua. Ele foi vituperado, você também vai ser, eu também vou ser. Se nós sofrermos injúrias, perseguições, mentiras, por causa de Yeshua, nós somos bem-aventurados. Você vai passar por isso. Ué, mas eu estou aqui obedecendo a palavra, a pessoa está me injuriando sem motivo. Bem-vindo à caminhada com Deus. Mas ele está mentindo. Bem-aventurados sois quando mentirem e disserem contra você por causa do nome do Senhor, diz a palavra. Então, servir a Deus, irmãos, é você estar preparado. É estar preparado para a calúnia, é estar preparado para a mentira, é estar preparado para as ofensas. E o sangue que era aspergido 7 vezes, ele purificava a imundícia e santificava. O sangue de Yeshua é mais poderoso e eficaz a ponto de purificar nossa consciência para servirmos a Deus. Então ele purifica por dentro, que é o que a gente precisa, não só por fora. Segundo a Torá, tanto o fogo quanto a água têm o poder para purificar. E houve um momento que o povo estava tão impuro, isso está relatado lá no livro de Ageu, que Deus usou o cara desse estatuto para mostrar ao povo o nível de impureza que eles se encontravam. Eles queriam servir a Deus, lá construindo o templo, mas vivendo de uma forma injusta, não cuidando do órfão. Irmãos, a gente tem que cuidar do órfão, você tem que se preocupar com a viúva, com o órfão, com o necessitado, você tem que ter essa preocupação. Como estão as pessoas, como é que você está? Você preocupa
estão necessitados, seja uma pessoa abençoadora. Amém? Até aqui. Eu convido os irmãos a abrirem na carta de Shaul para Tito. Eu esqueci agora o título que eu comprei. Ali, eu peguei no telefone. Eu não botei. Que o Senhor, através dessa palavra, dessa carta, desse estatuto, me chamou a atenção com relação à liderança que o nosso irmão também citou ontem, no Erev Shabbat. Título capítulo 1. O título dessa mensagem é A função do líder no processo de purificação. Todos nós temos que passar por um processo de purificação. E esse processo de purificação não é isolado. É igual ao médico. Você precisa do médico para ele passar o que para você? A receita. O passo a passo. Você vai tomar tanta dosagem para tanto horário. Correto ou não correto? Correto? Aí você, quando você se automedica, né? O que acontece? Tá ruim. Ah, não, eu acho que é isso aqui que eu estudei, né? Então, né, o médico não precisa de médico. Será? Não, o médico precisa de médico. Porque o médico não sabe tudo, existe médico para tudo. Então, você e eu não sabemos tudo da palavra. Nós precisamos de purificação. Nós precisamos de tratamento interior para que o nosso exterior venha resplandecer a glória de Deus. Amém, queridos? Título capítulo 1, eu vou abrir também com vocês. Aleluia. Recomendação do rabino, do apóstolo Shaul Hashania. Vou ler aqui na versão judaica. Diz assim, eu vou ler do versículo, a partir do versículo, amém, eu vou ler do 5. 4. Para ti, um verdadeiro filho na fé partilhada, graça e shalom de Deus Pai e do Messias Yeshua, nosso libertador. Olha quem nos liberta, Yeshua. A razão de tê-lo deixado em Creta, que é um lugar, foi para que você pudesse se dedicar aos assuntos ainda não resolvidos e indicar líderes congregacionais em cada cidade. Essas foram as minhas instruções. O líder deve ser irrepreensível, casado com uma só mulher, com filhos crentes, que não tenham a reputação de rebeldes nem insubmissos. Ele tinha que avaliar isso. Ele tinha que ver se ele era casado, se os filhos, ele tinha que observar isso. Por ser um supervisor, alguém encarregado dos assuntos de Deus, ele deve ser irrepreensível. Não pode ser orgulhoso, irritadiço, alguém que perde fácil a paciência. Não deve beber excessivamente, não deve entrar em brigas, nem ser ávido por lucro desonesto. Ao contrário, deve ser hospitaleiro, amigo do bem, da sensatez, da justiça, da santidade e do domínio próprio. Ele deve sustentar com firmeza a mensagem fiel de acordo com a doutrina, ou seja, da instrução que eles receberam da Torá, dos profetas. Versículo 9. Deve sustentar com firmeza a mensagem fiel de acordo com a doutrina, para que, mediante o ensino correto, esse líder congregacional, ele seja capaz de exortar e encorajar e também de refutar quem se opõe a ela, o quê? Ao ensino, à doutrina. Versículo 10, que é o ponto onde eu quero chegar. Porque existem muitos rebeldes, especialmente da facção, da circuncisão, que iludem a mente das pessoas com suas conversas
porque estão transtornando famílias inteiras ao ensinar o que lhes não compete. Olha, e o fazem por ganância. E olha, só abrir a internet. Você abriu a internet, o que tem ali de informação, não vem aqui que eu vou te ensinar a paraxá. Primeiramente, quem é você? De onde você vem? Quem te ungiu? E você está lá recebendo aquela mensagem, você não sabe nem de onde veio aquela pessoa, nem de onde é, nem quem é a família dele, porque ele precisa ter esse requisito aqui. Ele vai te ensinar o quê? É que a gente está bebendo dessa água, você não sabe se é água limpa, você não sabe se é água suja. Eu tive uma amiga falando, eu gosto muito de ouvir a palavra, eu não sou muito de estudar não, eu gosto muito de ouvir. Eu falei, mas só ouvir não é bom. Porque a gente está ouvindo, a gente ouve muita coisa, mas a gente tem que conferir na palavra. Se está certo isso que aquela pessoa está falando, né? E essas pessoas, esses enganadores, irmãos, eles têm uma conversa, eles têm um espírito não esqueci a palavra agora, de persuasão. Muito grande. Poder de persuasão. Né? Eles convencem almas inconstantes, diz a palavra. E a gente não pode ser inconstante assim, não, peraí. A palavra não diz isso. A gente tem que estar aqui firmado aos pés do Senhor. Essas pessoas são mentirosas. Um dos próprios profetas de Creta disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras malignas, glutões e preguiçosos. Eles querem ganhar dinheiro em cima desses ensinos. Pode ver. Vem para o meu grupo do WhatsApp que você vai ter assuntos exclusivos e você paga lá uma taxa de valor para aqueles assuntos exclusivos, só Deus sabe o que é aquilo ali, para você aprender o que está dado para você. Está dado para mim. A gente não tem que cobrar a palavra de Deus, irmão. Isso aqui foi dado pelo Senhor. A palavra diz de graça, recebeste de graça, dai. Aí você fica cobrando uma coisa que não é sua. Você pode cobrar por um serviço seu, mas do Senhor. Ele é o dono da verdade. Por esse motivo, ele instruindo a Tito: você deve ser o que, irmãos, que está escrito na tua Bíblia? Severo, né, irmão? Severo. Ao repreender. Ele deve ser severo ao repreender. Esse tipo de pessoa. Não a pessoa que está enganando, porque ela foi levantada por Deus mesmo para isso, para provar teu coração. Mas para quem está ouvindo ela. As ovelhas do Senhor que estão ouvindo essas pessoas. Repreende, severo, quem seguiu o falso ensino deles. Essa é a água com a cinza. Bebe água com cinza. Gostoso, né? Gostosinho, irmão? Deve descer que eu frustrado, né? Cinza de vaca? Deve ser um fel. Deve ser um fel. Isso é uma repreensão. É aquela que tu ouve assim, que desce rasgando você. Precisa ser purificado. Irmãos, o Senhor levanta falsos profetas, é da parte de Deus mesmo, para provar o nosso coração. Se nós vamos obedecer a Ele ou não. Ele disse isso. E nos últimos dias se levantaram muitos enganadores. Está escrito. Para nós, para o povo que realmente quer aprender. Essas pessoas, elas devem ser repreendidas severamente, porque seguiram o falso ensino, para que voltem a ter confiança no que são. Não tem mais tempo, não precisa mais dizimar e ofertar, não precisa não. Então não precisa de mais nada, não precisa de sinagoga, não precisa de... Não precisa! Cada um vive um tempo dentro da sua casa. Agora vai dizer, no lugar que Deus escolheu, é na tua casa, então você tem que receber na tua casa todo mundo. É na sua casa? Então você tem que abrir a porta da sua casa para todo mundo. Para o povo, para a viúva, para o sacerdote, para o cogarim. Não foi na tua casa que Deus escolheu. A casa que você vive é a casa que Deus te deu. Para ali você habitar, para ali você ter sua shalom, para ali você ter sua família,
para você viver em comunhão, ter quietude. A nossa casa é um lugar de quietude. A congregação é um lugar de adoração a Deus. É o lugar que você se derrama diante do Senhor. É casa de ensino. Aqui é casa de ensino, é casa do livro. De aprendizagem. Aqui é hospital. Aqui você recebe a receita para você receber tratamento de dentro para fora. E você é curado no nome do Senhor. Você é curado, você é liberto. Ele te liberta de vício, ele te liberta de pornografia, ele te liberta de ansiedade, ele te liberta de depressão, ele te liberta de tudo. Até da morte. Ele te liberta de tudo. Mas você precisa seguir o casamento. E Yeshua disse: o que queres que eu te faça? Ele não escolheu. Eu li a palavra e eu pensava, mas não é óbvio que a pessoa que é pura? Não é óbvio, irmãos. Muitas pessoas vão para o hospital, o médico fala: olha, você tem que fazer isso e isso aqui. A pessoa sai lá no hospital, não pode fazer nada disso. Por N motivos, né? Mas muitas vezes o motivo é porque não quer. Aí o Senhor está aqui instruindo você na palavra. O líder vai lá e te repreende severamente, porque não pode ter severidade. Porque senão a pessoa fica chateada. Ela está escrito aqui. Você tem que voltar para o caminho, você tem que voltar para a verdade. Nós recebemos nessa congregação há muitos anos atrás, desde o nosso professor Rafael, para a gente não ficar se enchendo de quê? Quem lembra? Dos livros. Aí tu fica lendo livro A, livro B, livro C, livro D, livro, quando vai chegar na palavra, pô, tu já está assistindo isso aqui, ó, banal. A minha irmã falou uma coisa para mim essa semana, que o Senhor trouxe para mim, sobre dieta, né? Todo mundo quer, as pessoas que querem perder peso, né? Aí quer comprar canetinha, aí quer fazer aquelas loucuras. E ela falou assim para mim: Camila, o básico é o que funciona. O simples é o que funciona. E a palavra de Deus é a mesma coisa, irmãos. É o simples que vai libertar você, que vai libertar a mim. Não vai ser o grupo do WhatsApp exclusivo que você tem que pagar, que você tem que ir lá, que você tem que fazer a campanha. Não é. Você tem um líder congregacional para te dar a receita. A receita do céu. Gente, receita do céu. Receita do céu, porque ele te conhece, ele anda contigo. A palavra diz que o pastor conhece a voz da ovelha. Quando os irmãos chegam aqui, a gente já conhece até pelo passo, se a pessoa está bem ou está mal. Eu vi um vídeo rapidinho pela Samuel, muito interessante. Era um rebanho e um pastor. E a serpente estava encarando a ovelha, frente a frente, aquela naja. Aí a ovelha estava parada, não se mexia, e a naja encarando ela. Ele veio com um saco, botou na frente dela e foi empurrando pela cauda, com um cajado, a serpente para entrar naquele saco. E a ovelha quietinha. Quando a serpente entrou no saco, ele fechou o saco e tirou. Olha que coisa linda. É assim, né? O diabo, ele se apresenta, né? Fazendo o quê? Quando ele encara a gente, ele quer o quê? Nos hipnotizar. Ele quer nos enganar, ele quer nos seduzir. E esses ensinos que estão aí disponíveis a lá vão ter, irmãos, eles estão aí para te seduzir. Não. Você quer prosperar? Você segue esses 7 passos aqui. Aí você fala: estou desesperado, tem que seguir esses passos aqui agora. O tratamento é o básico que funciona. Ah, mas demora muito. Irmãos, fisicamente, emagrecer com o básico demora mesmo. Mas o que acontece, Nutri? Quando é duradouro, você vai ficar, você vai reeducar, você vai ter uma nova, como é que fala? Recomeço. É uma nova vida, não é isso. Um novo estilo de vida, um novo hábito. O Senhor quer trazer isso para mim e para você, sabe por quê? Porque a gente era escravo lá, irmãos. Cheio de pensamento das trevas, irmãos.
vimos dos nossos pais, dos nossos avós. A gente vai trazendo essas heranças. Os vícios são vícios. Os vícios da nação, da cidade. A gente acaba se contaminando com esses vícios também. Todo carioca é assim. Poxa, eu não quero ser comparado com coisas ruins. Eu quero que eles me vejam. Tu é carioca? Parece que não. Eu quero que digam isso. Não pela minha fala, mas pelo meu comportamento. Tu é carioca? Mentira. Vim de lá. Mas o Senhor lavou glória a Deus. É isso que o Senhor quer fazer conosco. Aí, continuando aqui no capítulo 1. Olha o que a palavra diz. Versículo 14. E não deem mais atenção aos mitos judaicos ou aos mandamentos de homens. Está falando das tradições mesmo, irmãos. As tradições judaicas, eu particularmente, eu gosto muito. São boas, mas nem tudo a gente tem que seguir. E o que vai fazer eu não seguir? Aquilo que vai contra a palavra de Deus. Eu vou fazer o bar mitzvah, eu fiz o bat mitzvah, porque é uma boa tradição. Yeshua fez o bar mitzvah. Amém. Não quer dizer que eu sou mais santa. Mas tem tradições que não convém fazer. Até meu esposo ganhou um kippah muito bonito, gente, todo bordado. Lá de Israel, lindo. Quando eu virei o kippah, quem conhece o que é Hansa? Quem conhece o que é Hansa? Hansa é aquela mão. E tem um olho. E essa especificamente deixa um olho no meio. Totalmente cabalista. Essa Hansa, ela foi feita a fim de espantar mal olhado, espantar inveja. Isso é disseminado até o olho grego também, que é muito vendido em artigos judaicos. Para espantar inveja. É assim que a gente espanta a inveja, Alessandra. Socorro, né? Socorro! Que não é a Torá. E a Torá nunca falou isso. Ela não é bíblica. Ela tem um fundo, não sei, que não vem do Senhor. Vou já testando. Eu até conversei com o Mário Goiânia. O que tu acha disso, senhora? Eu não permito ninguém usar. Eu falei, assim, deixa pra lá, que eu vou botar o troço na cabeça, socorro. Né? A gente tem que estar atento com discernimento da parte do Senhor. Mas isso vai influenciar? Claro que vai influenciar. O que é impuro purifica. O que é puro não purifica. A gente tem que manter a pureza da parte de Deus. Aqui. Não deem atenção aos mitos judaicos. Está escrito. Aos mandamentos de homem que rejeitam a verdade. Eles estão trocando o que diz a palavra por uma tradição. Não, você pode fazer isso sim, porque segundo o sábio tal pode, mas desobedecer a palavra em função do sábio? Socorro. Na tradução de João Ferreira de Almeida, eu acho que acrescenta mais, porque tirando as tradições por fábulas judaicas. Porque tem pessoas, mas a tradição judaica, então eu não devo seguir? Não. Você disse, não é isso que você está dizendo. Então, por essa palavra, eu trocaria, como está aqui na tradução, fábulas judaicas. Todo mundo sabe o que é fábula. Fábulas, as histórias, os comentários, toda instrução rabínica, ela vai ter uma fábula, ela vai ter uma comparação, algumas boas, interessantes, outras não. Porque elas estão com o objetivo de nos convencer de algo, né? E a gente precisa estar atento. Eu vou mostrar aqui na própria palavra, porque tem exemplo aqui para mostrar para a gente. Então, gente, essas pessoas que estão aí nos nossos dias, do nosso lado, elas são pessoas rebeldes. São pessoas desordeiras. Você tem um líder congregacional, aí começa a ouvir uma pessoa na internet que não te conhece, não sabe da tua vida, não sabe da tua história, não vai dar conta da sua vida para Deus, que você não sabe nem da tua existência. Ela não vai dar conta o teu líder congregacional vai dar conta da tua vida, porque está escrito. Mas essa pessoa não vai dar conta, não. Ela ilude porque ela é faladeira, fala demais, ela é enganadora. E, gente, esses enganadores, eles usam a palavra. A serpente usa a palavra. Porque se ele não usar a palavra,
certo, né? A mentira vestida de verdade. Olha o que ele falou, o apóstolo Paulo. Essas pessoas têm que calar a boca delas. É o que, irmão? Se o líder chegar para você, eu não quero que você escute mais isso, o que você vai fazer? Você vai obedecer? Ou vai fazer que nem o médico? Escuta o que eu quiser. O celular é meu, casa é minha. Mas está escrito aqui, irmão. Está escrito para o nosso bem. Eu não sou criança, você não é criança. Mas o líder espiritual ele tem autoridade para falar assim com você. Está escrito aqui na palavra. Aleluia. Tito precisa, Shaul está falando para Tito, você precisa ser severo com esses, para não irem com esses rebeldes, mas com os irmãos que estavam dando ouvidos aos rebeldes. Por que você está com essa pessoa? Você não está na congregação? Você não tem um pastor? Você não tem um líder com você? Para que está dando ouvido a essas pessoas que você nem conhece? Sabe por que, irmão? Aí depois vem, fulano, não quer nem Yeshua, e tu está ouvindo? Tu acha que isso não vai contaminar prova? Sutilmente. Claro que vai. Aí você vai ouvindo uma coisa, isso aí está certo, você fez falou coisas boas. Aí vai andando, quando chega no momento do engano, tudo tem um passo a passo. O inimigo trabalha de pouco a pouco até te convencer. Até ele, como a serpente, né? Ficar paradinha. Ela não chegou fazendo o alarme dela. Chegou devagar. E é assim que o Satanás chega para mim e para você, irmão. Ele chega devagarzinho, tentando nos convencer daquilo que eles querem nos tirar do caminho. Camila, hoje, por causa da internet, como você acabou de dizer, existem muitos que querem e estão ensinando. Lamentavelmente, muitos que têm o entendimento do Mashiach e Yeshua, se deixam ouvir por rabinos que não creem em Yeshua. Eles podem conhecer a Torá, mas eles vão falar coisas que são completamente diferentes do entendimento que nós temos com o Mashiach e Yeshua. Então, aquele rabino, ele fala coisas assim tão interessantes e tal, podem até ser interessantes, mas não vai acrescentar nada naquilo que você precisa saber dentro da Torá. Mas o meu líder congregacional não fala disso. Se o seu líder congregacional não fala disso, é porque você não precisa ouvir disso. Amém. E se você precisar ouvir disso, o Senhor vai trazer isso para a sua congregação. Porque, na verdade, nem todo mundo vai saber tudo a mesma coisa. Cada lugar precisa de uma revelação. Você sabe disso? Nem todo mundo vai saber tudo. Com relação à necessidade, e a palavra diz, conforme o Espírito dá. Então, se o teu líder congregacional está falando uma coisa que você está cavando, você não precisa ouvir. Porque se você precisa ouvir, o Senhor vai usar o teu líder congregacional. Você tenha certeza disso. Porque aquele que assume o pastor, ele fala. Ele está acima de tudo, irmãos. Ele não vai deixar ninguém necessitado. Eu vou fazer isso aqui, eu vou caçar isso aqui, porque eu não estou ouvindo isso aqui. Se você precisar ouvir um assunto específico, o Senhor vai trazer para você. Você não precisa correr atrás. Guarda isso no teu coração. Sabe por quê, irmão? Porque é assim que a serpente faz. Seu líder não fala isso. Vem cá. Não faz aquilo. Tem um episódio do Esmiriguido, do desenho de Esmiriguido. Esqueci o nome da Formosa. Né, filho? A Formosa tem a voz muito bonita, né? Ela vive lá na caverna. Aí ela foi para os meninos, não, vem cá, aqui tem doce, né? Uma voz, né? Eu percebo que o inimigo, ele gosta, né? Quem gosta muito do judaísmo, eu percebo que eles falam até com sotaque. O hebraico, porque isso também faz parte de um convencimento para você achar que não, ele sabe muito hebraico. Fala até com sotaque, aí coloca aquelas barbas imensas, desgrenhadas, né? Porque não pode aparar as barbas, né? Coloca toda uma vestimenta, tudo isso faz parte
gente vai com a palavra, irmão. Essa lâmpada aí que a gente está lançando nas trevas. Você não conhece essa pessoa, mas o Senhor vai mostrar para você quem ela é. Hashem vai te mostrar. A palavra diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Não é pela profecia? E esse líder congregacional, ele tem autoridade para tratar com rigor. Quando o líder fala com você, não faz, não vai, faz dessa maneira, aí você fica igual criança rebelde, não vou, não quero, não gostei, vai embora porque não gostou. Quem está sendo imaturo aqui? Segundo o poder que o Eterno concedeu a ele é o cabeça, para edificar, para trazer de volta a confiança que você estava tendo no Senhor. Em 2 Timóteo 4, versículos de 2 a 5, eu vou ler para vocês. 2 Timóteo 4, de 2 a 5, diz assim: anuncie a palavra, esteja pronto, quer seja o tempo favorável, quer não. Convença, censure e exorte com paciência. Irmãos, oi? Inesgotável. Paciência inesgotável. E com ensino. É a continuação. Paciência inesgotável e com ensino, para a pessoa entender o porquê que ela está recebendo aquela censura. E o que é uma censura? É aconselhar com firmeza. Olha, eu estou te explicando, você não fazer dessa forma por causa disso e disso. Aqui, o líder congregacional, ele tem a função de rebater a acusação. Está acusando, repreender, corrigir com palavra, exortar, aconselhar com firmeza, porque virá tempo, aí a continuação, 3, vem tempo que as pessoas não terão paciência para ensino sadio. Eles querem ouvir agora aquele shot do YouTube, como purificar a alma, shot do YouTube, socorro, como? Emagreça 10 quilos em uma semana, shot no YouTube. A receita vai ser aquela mais louca, né? Beba sua água, que é o que dá tempo de falar. Pare de comer. Pare de comer. Ou pare de comprar, fala. As pessoas querem soluções imediatas. E os enganadores dão. Todo enganador dá uma solução imediata. 60 segundos. Todo enganador te dá uma solução imediata para você. É só pagar. Em 5 segundos É ele vai mostrar o problema e ele vai dar a solução que está nele e você vai ter que pagar. Seja ela física, seja ela espiritual. Todo mundo está vendo isso, isso está aberto para todos nós. Quando o Senhor quer o quê? Tratar a nossa alma, tratar o nosso interior. Aí vem o pastor, a pastora, olha, faz assim, tu fica emburrado. Não, vem emburrado mesmo, não gostou, não tem problema não, pode vir emburrado. Porque quando a gente bate nos nossos filhos, fica emburrado, mas depois estão rindo. Estão vindo atrás da gente. Não gostei, mas não gostou fazer o quê? Quem tem a maturidade espiritual, a autoridade espiritual, é o líder, não você. Essa responsabilidade é dele. Em 1 Timóteo 1, versículo 3, isso rebate aqueles que falam, não preciso de congregação. Você precisa de congregação? Sim. Você precisa aprender a conviver com as pessoas? Sim. Você precisa estar em comunhão? Sim. Ah, mas eu não gosto, gosto de ficar na minha. Então você está indo contra a palavra de Deus. Porque a primeira igreja carral, o conceito de carral é ajuntamento de pessoas, não é só para casa. Piorou, ainda vim sozinho? Socorro, né? Eu sou o Senhor, eu sou o servo, eu sou o... Para! Que loucura é essa? 1 Timóteo 1, versículo 3. Dou graças a Deus a quem, com os meus antepassados, sirvo com a consciência limpa ao me lembrar constantemente de vocês. Não, estou lendo errado. 1 Timóteo 1, 3. Quando eu partia para a Macedônia, conselho que chamou para Timóteo agora. Estou contigo agora, Timóteo. Aconselhei-o a permanecer em Éfeso,
para fazer o quê? Ordenar a certas pessoas que ensinavam uma doutrina diferente que deixassem de fazer. Então, o líder congregacional tem poder para dizer: para de ensinar isso porque isso não está correto. Ai, meu Deus, se isso hoje em dia não caos, irmãos, mas tem que fazer. Tem que fazer, está escrito aqui: impeças de continuar dando atenção a isso. Isso aconteceu aqui. O irmão ficou nervoso, foi embora. Porque queria dar estudo, mas peraí, calma. Você foi ungido, você foi preparado, você foi discipulado. Ah, mas eu não quero, então. Inteligente. Impeças de continuar dando atenção a mitos e genealogias intermináveis. E isso conduz a especulações, em vez de se realizar a obra de Deus que requer confiança. O propósito desta ordem é instigar o amor procedente do coração puro, da boa consciência e da confiança sincera. Alguns, desviando-se do alvo, perderam-se em discursos infrutíferos. Eles desejam ser mestres da Torá, mas não entendem as próprias palavras nem as questões sobre as quais se pronunciam de maneira tão enfática. Para! Porque ser mestre da Torá, como é que é a vida dessa pessoa? A vida da pessoa é importante. Você está ouvindo uma doutrina, um ensinamento que você precisa ver como é a vida dela. Se a vida dela é correta. Claro que você precisa ver. Por isso que você precisa de congregação, porque na congregação você está vendo. Não está, irmão? Você está vendo, você está conhecendo, você sabe como age, como faz. Aí sim você sabe quem é aquela pessoa na internet. Você sabe quem é aquela pessoa? Sabe como ela vive? Sabe como é a família dela? Ah, não precisa saber. Precisa saber sim. Essa é a fonte. Essa é a fonte. E o Rabino falou, o Rabino Shaul, não pode sair água doce de lugar salgado. Eu estou falando bom, Torá e minha vida toda no caos? Socorro. Né? Lá em Isaías, profeta Isaías 29:13, Deus diz, Hashem, Adonai fala, eu vou ler aqui na Bíblia Judaica também, capítulo 29, versículo 13. Então Adonai disse: uma vez que essas pessoas se aproximam de mim com palavras vazias, e a honra que me conferem não é verdadeira, pois de fato mantém o coração longe de mim, e o temor a mim é apenas uma mitzvah de origem humana. Deus não quer que você o tema, o honre apenas com tradições. Ele quer que você o honre nessa obediência. Se a palavra está dizendo que o líder congregacional tem autoridade para te ensinar, quem foi que falou isso? Amém. Amém? Só o Noah falou amém? Não é verdade. Então você vai refutar a palavra de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor. Está escrito, está dito aqui, a palavra do Senhor. Para finalizar a última passagem em Lucas, capítulo 11. Aí o líder congregacional precisa ser severo. Você tem que beber água com cinza para se purificar, para parar de ser rebelde. Quando a gente deixa a criança fazer o que ela quer, o provérbio vai dizer que ela vai fazer o que com você? Vai te trazer honra? Vergonha. Por quê? Porque tu deixa ela fazer o que ela quer. Quando o líder congregacional deixa o povo de Deus fazer o que quer, quem é vergonhado? O líder. Então, por isso que ele precisa, em determinadas situações, ser mais severo. Nesse sentido, de trazer de volta a razão, trazer de volta o caminho. É assim que diz a palavra: você está desordenado. Não está correto. Lucas 11,
Gente, essa passagem aqui para fechar, eu quero que os irmãos me digam se vocês estão enxergando igual eu enxerguei. Yeshua era manso? Humilde, manso, né, irmão? Vamos ver como é que ele falou. Versículo 37. É a última passagem. Yeshua estava ensinando, e aí lá no 37, quando ele terminou de falar, eu vou até aqui abrir também na minha outra versão, porque eu não li nessa, Lucas 11. Você que me assiste aí na internet, que Deus te abençoe em nome de Yeshua. Não fica chateado comigo, mas escuta aí a palavra, porque ela é maravilhosa. Ele terminou de falar e um parucho, um perushim, um fariseu, os fariseus, perushim, ele tinha a função de ensinar, né, a palavra, a Torá, irmãos, os profetas. Ele pediu para que jantasse com ele. Eu não sei se foi na casa dele ou se foi num lugar determinado, mas ele pediu para comer junto com ele. Ok. Por isso Yeshua foi e tomou o seu lugar à mesa. Yeshua também era um rabi, também ensinava, era mestre, né? Ok. Mas o parush ficou surpreso pelo fato de Yeshua não ter realizado o quê? O Netilat Yadayim, que é uma tradição. Quando você for comer, quando você for chegar na sinagoga, que a gente não tem, né? A torneira, você lava as mãos e fala a bênção do Netilat Yadayim, né? Fazer aquela pra cá. Yeshua não fez. Se Yeshua não fez, eu não me sinto na obrigação de fazer. Eu posso fazer, mas não sou obrigada a fazer. É uma tradição. Amém, irmãos? Você que me assiste, você que me escuta. Ele fez. Entretanto, o Senhor lhe disse, Yeshua, vocês, perushim, olha o que ele falou no meio do jantar, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de roubo e impiedade. Na cara. Está sentado ali na mesa, você está preocupado com o que do Netilat Yadayim, quando vocês estão cheios de roubo e impiedade. No que eles estavam roubando? Como é que esse tipo de roubo através de uma pessoa que ensina? Existe, irmãos. Está roubando você, tirando dinheiro de você através de ensino. E não só dentro da religião, né? Tem tanto coach assim, misericórdia. Tolos. Na cara, irmão, imagina. Quem fez o exterior, não fez também o interior? Deem, porém, como dá a solução. Deem, porém, como esmola o que está dentro do prato e verão que tudo lhe ficará limpo. Vocês não estão ensinando a Torá? Ao invés de vocês juntar dinheiro para vocês, por que vocês não fazem sedacá? Não fazem uma promoção? Olha, nós vamos levantar uma oferta aqui, nós vamos fazer uma noite de estudo específico, mas todo esse dinheiro vai ser revertido para doação, para tal instituição, para tal localidade. E tem gente vivendo em condição miserável, às vezes próximo de nós, irmãos. Todo esse valor aqui você vai... Aí eu concordaria, pode cobrar 100 mil, amém. Mas vai ser revertido por uma obra, algo específico, algo realmente de valor. Não. Você não sabe nem para onde tem esse dinheiro. Está indo para onde, irmão? O bolso da pessoa, socorro. E Yeshua está chamando a atenção deles disso. Deem, porém, como esmola o que está dentro do prato. Ele está falando deles. Prato é comida. Instrução é comida espiritual. E verão que tudo lhe ficará limpo. Aí sim, ele estaria provando. Mas ai de vocês, perushim, vocês pagam o dízimo da menta, da arruda e de todo tipo de ervas da horta. Ok. Mas desprezam a justiça e o amor de Deus. O que Tiago falou? Qual é a verdadeira religião? Ele falou. É você o quê? Cuidar do órfão, cuidar da viúva. Ou seja, a pessoa está necessitada. Você sabe disso. O que você está fazendo? Irmão, vou orar para você.
eu investi no que está escrito na palavra. Não falta. Lá no livro de Eclesiastes fala, lança o teu pão sobre as águas, né? E depois de muitos dias, não vai achar. Porque você está investindo hoje, né? Não, vou investir aqui na congregação, vou investir no ensino, eu vou investir ali nessa instituição. Você não está vendo nada agora, mas lá na frente, irmão, você vai ver. Já tem vários relatos, né? Já ouvi relato, eu ouvi uma historinha rapidinho, que eu achei muito bacana. Não é nem no Brasil, acho que é na Coreia, sei lá, um lugar bem empobrecido. A criança estava com o pai ou a mãe doente, muito doentinha, falecida. Eu não lembro agora o que é exatamente essa história. E aí, essa criança procurou socorro no médico. E essa pessoa precisava passar por um tratamento muito caro para sobreviver. Sabe qual é? E esse médico se compadeceu, fez essa cirurgia e, amém, a pessoa sobreviveu. Aquela criança, irmãos, ela cresceu. Ela estudou. Ela recebeu oportunidade. Ela se tornou um médico. E quando esse médico, eu acho que é mais ou menos essa história. Ou seja, essa pessoa que deu, quando ela precisou, não, foi um comerciante. Um comerciante financiou esse tratamento. E quando esse comerciante adoeceu lá na velhice, essa criança se tornou médico. Pagou todo o tratamento. Ele estava lá para receber o tratamento. A filha dele falou, não temos como pagar. De repente fizeram e receberam uma carta falando que o seu tratamento foi pago há tantos anos atrás. Lá no livro de Salmo fala assim, o justo, ainda que esteja no leito, o Senhor recompensará. É lei do retorno do Senhor, irmão. O maior benefício que a gente pode ter é a gente semear na obra de Deus, na casa de Deus. Né? Você vai ver no livro na carta aos Coríntios também, quando eles ajuntavam para cuidar dos empobrecidos, ele falava, medida sacudida, recalcada, né? Quanto mais você semeia, mais transborda, não falta, frutifica. É o maior investimento que a gente pode ter. E Yeshua está chamando a atenção dos fariseus para isso. Eles estavam se aproveitando daquele ensino para ter ganho. Porque sabiam muito, né? Aí ele fala assim, ai de vocês pelos times, porque amam os melhores lugares das sinagogas e gostam de ser cumprimentados com estima nas praças dos mercados. É uma arrogância, é uma soberba. Ai de vocês, porque são como túmulos sem sinalização, sobre os quais os homens andam sem nascer. Se é túmulo, é coisa morta. Isso não tem nada para dar. É blá, 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 blá. Ah, eu falo hebraico. Por que você fala hebraico? Ah, porque segundo o ensino tal, o segredo tal. Caramba, o que esse segredo está crescendo na tua vida? Sabe o que é crescendo na tua vida? Fica caladinho e fazer. Se tem uma coisa dentro do judaísmo que é valorizado, não é o conhecer, isso é filosofia. Quem sempre valorizou filosofia foram os gregos. No judaísmo é o fazer, é a prática. Sempre foi valorizado isso. E o que o pai fala na palavra? Que a gente vai ser julgado pelo que a gente faz. Está escrito aqui. Aí ele está chamando a atenção. Isso tudo na mesa. Isso tudo na mesa. Ou seja, a conversa, o puxão de orelha é na mesa. É com os íntimos mesmo. Vem cá, deixa eu puxar aqui. Para falar de você, irmão, é muita autoridade, é muita intimidade, né, irmão? Ele tem autoridade para fazer isso. Quem ia fazer? Irmãos, quantos anos Yeshua deveria ter aqui? Fala para mim. 32, sim. No máximo 30. Você sabe quantos anos deveriam ter o Shin? A idade do meu pai. Você imagina, eu tenho 30, meu pai tem 60. Yeshua pegando na orelha deles, irmãos. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que deve ter sido isso? E eles caladinho. Porque ele é a própria sabedoria, ele é mestre, né? Em Israel, ai meu Deus. Olha, continua escutando, é o último. 42. Um dos especialistas da Torá, aí vai dizer que é o que é escriba, não é Onde é que isso? você está? Qual é o livro do capítulo? É Lucas 11, eu estou no 43 agora.
44. O 44 é os escribas e fariseus. Entrou todo mundo debaixo ali da vara da correção, irmãos. Olha a correção aí, ó. Ai de vocês. Como é que os profetas falam com os reis, com as nações? Ai, ai, ai. Olha o que o Yeshua está falando. Está falando palavras de juízo aqui. Tá, ó. Pegando a vara, só estou vendo isso. 40. Ai de vocês, porque são como túmulos sem sinalização, sobre os quais os homens andam sem saber. Um dos especialistas da Torá respondeu: Rabi, ao dizer essas coisas, você insulta também a nós. Aí o irmão vai falar assim: ah, pastor, não fala assim comigo não, pastor. Ou pensa, quem ele pensa que é para falar assim comigo? Yeshua pediu desculpa? Você está lendo aí? O que Yeshua falou? Ele parou com a vara? Ah, peraí. É o quê? Eu penso assim, ele deve falar, é o quê? E Yeshua disse: ai de vocês também, especialistas da Torá, sobrecarregam os homens com pesos que carregam com muita dificuldade, e vocês mesmos não levantam um dedo para ajudá-los. Ai de vocês, constroem túmulos em memória dos profetas, mas foram seus pais os assassinos deles. Dessa forma, vocês testemunham a aprovação total dos atos deles. E Yeshua estava repreendendo porque ele ama. Eles eram mestres da Torá. Eles conheciam muito bem das coisas. Mas o que eles estavam fazendo? A conduta deles estava totalmente errada. Só preocupando com o bolso, só preocupando com a vida. Irmão, se alguém ensina a Torá, não tem que preocupar com a sua própria vida. Ele tem que se preocupar com as ovelhas do Senhor. Tem a minha vida e tem a tua vida que eu tenho que me preocupar. Não é só a minha casa, a minha família, não. É a minha família e a família do Senhor, que muitas das vezes não se restringe só à congregação. Às vezes é outras. Olha a responsabilidade. E eles aqui, conhecedores, instruídos, só preocupados com a vida deles. Yeshua pediu desculpa, irmãos. Yeshua continuou o sarrafo. Vamos sentar aqui, vamos conversar. Irmão, eu não consigo ver de outra forma. Quando a gente chama o nosso filho na conversa, a gente não fala em qualquer lugar, nós te chamamos, senta em casa e fala: vamos conversar. É ou não é? Vamos conversar. E ali desce o sarrafo. Quando não é a vara, é a voz. No mínimo, eu não vi ninguém descer o sarrafo. Meu filho, espera aí. Quando o líder chamar você para tomar essa água, essa água é isso. Meu Deus do céu, está descendo ruim. Mas deixa ela descer, irmão, porque ela vai te purificar. Ela vai te deixar lavadinho, cheirosinho para o Senhor. Você vai começar a refletir sobre as atitudes que você tem tomado, que talvez você não estava vendo e você precisa enxergar. Então a água da purificação, ela tinha a cinza da parada, mas tinha cinza, tinha ensopo, tinha. Sabe aquele remédio ruim que ninguém quer tomar? É a palavra do líder pra gente. Ai, eu não quero isso não. Mas vem cá, está precisando de uma conversa. Vem aqui, a Torá e toda a Escritura tem o poder de purificar o interior das pessoas contaminadas. Né? Vimos por meio da palavra que o líder congregacional ele tem essa missão de tornar os irmãos a consciência. Ó, presta atenção, você não está andando conforme a palavra de Deus. A sã doutrina. E em alguns momentos, o rigor é necessário, irmão. Para com esse mimimi que você não pode ser chamado a atenção. Se você está desordenado, eu tenho que te chamar a tua atenção. Ah, eu não quero viver na congregação. Muitos não querem estar na congregação para não correr o risco de serem repreendidos. Fogem. Mas eu digo para você, irmão, a palavra de Deus diz que Yeshua, ele vai atrás daquela ovelha. Mas aquela ovelha precisa querer voltar. A gente corre atrás, a gente chama, a gente está atrás. Não, aí bota 1000 desculpas. Não quer ser corrigido. E aí, irmãos, quando a gente estiver diante do sumo pastor, a gente vai falar igual a Yeshua: Senhor,
Eu não perdi nenhuma das tuas ovelhas, a não ser os filhos da bendição. Ele não quis. Esse sangue não é sobre mim. Vocês entendem essa responsabilidade? Se a pessoa não quiser estar lá na Rucat Hatorá, parado no mar, se a pessoa não quiser se purificar, ela é extirpada do povo. Ela não é, ela não consegue voltar. Sabe por quê? Porque Hashem é amor. Não quer. Deixa ela lá. Dá o baixo. Não quer. Quer. Por ser alguém que contamina o tabernáculo. E o pastor falou assim, Urash, mas não tem assim não, porque eu ouvi o fulano de tal. Quem é fulano de tal? Ele te conhece, ele sabe da tua vida, ele anda contigo. O pastor conhece a sua ovelha. Para isso existe líder congregacional em cada canto. É o que não falta. Aleluia. Durante o processo de purificação, o contaminado, ele deve se deixar lavar pela palavra, deixar lavar e ser ensinado e instruído por meio do corralinho, do líder congregacional. Amém, irmão? É difícil, né? A gente não gosta não, mas tem que ser. O tratamento, o remédio, não é de pirona com aroma de cereja. É com aroma de cinza de vaca. De Yeshua do sangue do Cordeiro. Amém? Shabbat shalom. Toda palavra, estudo abençoadíssimo. Gostaria de, no tocante a liderança e a líderes e rabinos para serem ouvidos, Beit Shalom, no local não tem rabino, tem o Rosh, né? Aqui nos fala. Mas a pregação Beit Shalom, ela é afiliada à UMJC, União de Congregações Judaico-Messiânicas no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. O nosso relacionamento que tínhamos indiretamente com a Hartzion, o qual os rabinos Marcelo Miranda e o seu filho, o rabino Mateus Andona, sempre foi um relacionamento oficioso, né? Porque Hatzion nunca teve congregações, nunca, só eles lá. Mas tinha aqueles rabeirinhos, amigos. Então a nossa congregação, né? E o Rosh e a Roá somos amigos, né? Rabeirinho, da Ensinando de Sião há 20 anos. 21 anos. E com o nosso ingresso para a União de Congregações Judaico-Messiânica, a UMJC, de uma certa forma, os rabinos Marcelo Miranda e Mateus Andona não deixam de ser os nossos rabinos oficiais. Então, se você quer ouvir uma paraxá, né, de uma forma diferente, você quer ouvir mais um pouquinho, você pode ouvir. Você está autorizado a ouvir. Então, eu recomendo, se vocês querem ouvir rabinos também, né, além do Rosh e daqueles que aqui vêm a esta de mar, né, vocês podem ouvir os dois rabinos que eu recomendo, que é o rabino Marcelo Miranda e o rabino Mateus Andona. E todos aqueles que assumem a bimar da Hatzion. Temos vários roxinhos também que pregam lá, né, que fazem estudos. Né? E também, de uma forma muito carinhosa, mesmo não pertencendo ao MJC, nós temos um grande rabino, um grande amigo, né, o qual também eu autorizo vocês a ouvirem, que é o rabino, foi aqui falado, rabino Mário Moreno, que é de Votorantim. É um grande amigo,
um grande rabê e um grande rabino, né? Que também é muito estudioso dentro da palavra do Senhor. Além desses, eu não recomendo, apesar de termos outros rabinos, tá certo? Amigos, rabino, mas se querem ouvir e tiver uma oportunidade, vocês podem ouvir esses 3 rabinos e os pregadores, né, da Bimar, da Hatzion. Perfeito? Baruch Hashem. Nós estamos felizes porque o Eterno, nesta manhã, desde ontem à noite, né, falou conosco, nos ensinou e tem nos ensinado, porque, meus Ahim e Ahiot, nós só não vamos aprender se nós não quisermos ouvir, mas ouvir aquilo que é certo, aquilo que o Eterno fala conosco aqui. Então eu fico muito feliz, né? Mas eu toco para todos que têm dado ouvidos à palavra de Hashem nesta pregação, né? E através daquelas pessoas que nós também recomendamos. Baruch Hashem. Se você trouxe o seu dízimo, sua oferta, e você quer consagrá-los nesta manhã, poderão trazer aqui ao nosso gasobraço. Vamos orar ao Senhor e logo depois estaremos impetrando a bênção sacerdotal. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, bendito sejas tu, Senhor nosso Deus, Rei do Universo. Tu Barabá, mais uma vez, nesta manhã e nesse dia de Shabbat, desde ontem à noite, estamos em nossa Beit Tefilá, em nossa casa de oração, em nossa casa de estudos, aqui, Senhor, buscando a Tua presença, buscando a Tua sabedoria em Tua Torá. Tu Barabá, Hashem, por esse privilégio que o Senhor nos concede. Eterno, que Tu possas abençoar, multiplicar, fazendo prosperar a todo dizimista e ofertante fiel, Senhor. Eterno, faça prosperar, abre portas de empregos para aqueles que se encontram desempregados. Abençoe aqueles que têm negócios e os que estão empregados, Hashem. Que todos prosperemos na obediência, Senhor. Eterno, Tu nos ensina a dar, mas a dar com a nossa certeza de que Tu estás operando, Senhor. A dar com certeza de kavaná, de coração, Senhor. Porque Tu cuidas de nós. Não é uma troca, não devemos trocar nada contigo, Senhor. Tu não recebes trocas, Hashem. Tu recebes obediência. Então, através da obediência, Tu multiplicas, Tu abençoas, Hashem. Senhor, despeça-nos em paz para os nossos lares, ou para onde formos, Senhor Deus, após sairmos aqui. Continue nos abençoando durante todo este dia de Shabbat. E após a Haggalah, tenhamos uma semana, Senhor, uma semana de dias comuns, na direção e na unção do Teu Ruach HaKodesh, Eterno, manifestando assim a vossa Shekinah, a vossa graça sobre nós, Senhor. Nós choramos no nome Kadosh do Senhor, Yeshua HaMashiach. Amém. Yivarech Adonai, Yismereva, Yehovah Pavlecha, Vivoneka, Isadonai Pavlecha, Viasemeva, Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e põe em ti a paz. Beshem, Yeshua HaMashiach, Adonenu, Moshiach Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Shabbat Shalom e um adiantado Shabbat. Uma boa semana para todos. Amém.